Brother. Não, eu tenho plena convicção disso. Que isso, Big Brother? Que isso? É Big Brother? Hoje eu não curti muito a forma como te atacaram, sabe? Fiquei chateada. Faz parte, cara. Ataquei também. Mas alguma coisa que eu falo assim, não são palavras minhas, da Manu, sua, que vão mudar muita coisa não, são as atitudes. E são 80 dias, né? Não pensa que não é acumulado. Pô, a Mar ficou chateada que eu falei aquilo. Eu falei, Mar, de repente foi a primeira vez que eu falei pra você, mas eu falei isso aqui tanto, se eu te prejudiquei, eu te prejudiquei antes. Sacou? E se isso for decisivo, ou a minha atitude, é a sua atitude que vai pesar, não são as palavras. Você conseguiu entender o que eu falei ou eu falei tudo pra dentro? Nem lembra, né? Tava tão... Eu tô te falando, chega uma hora que são atitudes, cara. Atitudes, palavras, ações são mais do que qualquer discurso. Tô pegando suas coisas pra Uma dormir. coisa que eu sempre via, não dois, assim, tipo, vamos isso aqui, aí começam a falar mal do Prió. Você acha que é isso que queima o Prió? Nós três sentar aqui e falar mal do Prió. O que queima o Prió são as atitudes dele. Senta aqui e a gente vai falar mal, sei lá, da Manu. Não é a gente falando mal da Manu por queimar a Manu. Quem queima a Manu é as atitudes. Eu creio nisso. Acho que na vida, por exemplo, quando meu filho brigava com a minha filha, não falava mal do outro. Aí você tem que observar no contexto quem estava falando a verdade. Muitas das vezes você vê que era uma coisa dos dois. E às vezes uma coisa minha. Uma liberdade a mais que eu dava, um desconto, eu deixava eles verem televisão até tarde. De repente, essa atitude minha fazia com que um acusasse o outro quando eu não deixava ver a televisão mais tarde. Ok, pai, ela tá vendo no celular, sabe? Entendeu? É uma coisa que a gente não controla, né? Não adianta a gente tentar buscar a resposta aqui, não. Uma coisa que o Thiago, a gente que gosta muito de levar as coisas que o Thiago fala, assim, sempre tá na dúvida. E achar, assim, por exemplo, o que eu falei com o Prior que pode ter tirado ele da casa? Nada. Só as atitudes dele. Porque a gente nem sempre tá, a gente não viveu 100% junto um do outro. Eu não sei o que vocês falam de mim, eu não sei, vocês não sabiam o que a gente falava de vocês, sacou? Porque nem eu tô te falando, já eu fui questionado por que eu me aproximei da Fly, por exemplo. Só que aí eu tô te falando, só quando me viram junto dela. Agora, não acompanharam depois da briga, uma semana depois da briga, 2 semanas depois da briga, a conversa que a gente teve lá, eu e ela, Prior, entendeu? E os respeitar, ele foi se respeitando. Até tem um contexto. Agora, quando eu tô próximo, tá próximo. Entendeu? Foi toda uma caminhada. E as pessoas se encontram quando começa a tomar paulada. Você vai, tá vendo como é que é? Tomar paulada, você quer isso aí. Como é que eu tô te falando, assim, Já acho que algumas pessoas aqui tomam paulada porque meio que plantaram a colheita de alguma forma. Mas cada um tem uma história, uma caminhada. Eu não tô tirando a sua legitimidade, não. Por exemplo, se parar pra pensar no contexto, atualmente é só eu, Fly, Mari, você, Rafa, que são votantes. Herança de um clubismo que foi feito por vocês. Só que é o seguinte, alguns algozes sobreviveram.
Só isso. Ai, ai, dormi. Onde tá o queijo, pai? Eu acho que na segunda geladeira. Aí, aqui tem umas bichas já geladas aqui. Eu vou fazer. Eu vou O que usar. é isso? Isso é laranja. Ah, tá. Ai, que fome que eu tô, misericórdia. Pega a bananadinha pro titio aí, pai. A bananada na goiabada. Nada. Goiabada. Pega a goiabada pro titio. Sou menino de pé no chão, eu sou menino, eu sou menino de pé no chão. Sou menino pobre da favela. Achei que ele tava mal, mas também não tá tão mal assim, não. Tá bom? É. Ah, não terminei de tomar cerveja, não posso desperdiçar. A Má disse que a gente julga demais. Eu falei pra ela que a minha justificativa sobre ela, quem sou eu pra criar expectativa em alguém? Eu falei, a partir do momento que você fala, eu amo vocês, mas vocês julgam demais, é porque você criou uma expectativa sobre nós e a gente frustrou. Senão não tem o mas, entendeu? Todo mundo cria expectativa em qualquer relação com qualquer pessoa. Às vezes frustra, às vezes não, às vezes muito, às vezes pouco. E isso se tornou uma justificativa pra mim. Eu posso falar, ela julga demais, só quando é mulher que não. Que julgou todos os machos da casa. Mas daí quando é pra julgar a amiga fly, que fala mesmo, fala um monte de coisa sem respeito, aí não, mulheres eu não julgo. Mulheres podem faltar com respeito umas com as outras. Eu não acho que é assim. Aí ela disse que quando fosse pra votar na gente, eu ia votar por uma questão de afinidade. Aí eu falei, tá, mas tava você, a Gi e a Ive. Como é que eu vou pontuar alguma por afinidade se pra mim é o mesmo grau de afinidade, vocês três? Aí eu falei que ela disse que falou sobre o negócio do jogo da Discord que ela pontuou hoje. Eu expliquei pra ela que a nossa intenção não foi essa e que ela tinha a mesma liberdade que ela falou que eu tinha. Eu já tinha conversado com ela sobre isso, tava super de boa. Eu achava, né? Eu falei, porque ela falou pra mim, que eu comentei que eu não gostei do que ela, em relação até ao minha. Mas que eu não tinha nada a ver com isso, não cabia a mim. Só que é normal, e a mesma coisa se eu tiver alguma atitude com você e ela não gostar. É normal isso, só que não cabe a mim ficar falando. Aí ela, mas eu já resolvi que eu também. Eu falei, eu sei, por isso que eu não cheguei em você pra falar, eu não gostei disso, disso e disso. Só que é uma coisa que fica, a mesma coisa se eu fizer alguma coisa em relação a Manu e você não gostar, é uma coisa que vai ficar em você. Você vai falar, espera, então isso que eu tô imaginando que seja, que perto da Rafa não é bem o que eu tô pensando. Não quer dizer que seja uma coisa ruim ou uma coisa boa. Aí eu falei, do mesmo jeito que você tinha a oportunidade de chegar em nós para pontuar essa questão, que nós julgamos demais, você poderia ter chegado em mim e falado, Rafa, eu acho que você julga demais. Eu poderia ter chegado em você para falar que eu me decepcionei com algumas atitudes. Só que cabia uma outra chegar e falar, a gente realmente fala tudo uma pra outra, a gente não realmente fala tudo. Ninguém fala tudo pra todo mundo, porque não cabe. Não cabe ter uma atitude, tipo, também eu não gostei que você, sei lá, tomou um copo de cerveja. Eu vou chegar e falar tudo, mas é uma soma de coisas que, se fosse lá fora, foi o que eu falei pra ela, seria totalmente irrelevante. Eu ia seguir e ter amizade com ela, porque eu gosto muito dela, admiro muito ela. Aqui dentro pesa, aqui dentro existe uma coisa chamada voto. Enfim, foi isso.
Ela disse que até entendeu quando a gente falou com ela, mas depois ela foi falar com a Gi, com o Dan e viu que tava num lugar que... Eu falei, então você entende que era uma ferida sua? Tipo assim, que foi mal interpretada e tudo. Expliquei várias vezes a questão da guerra da espuma, que não foi o fato dela, que eu acho que a gente julgou ela por ela ter bebido, ficado bêbada. Falei, óbvio que não. Eu também fico. Por que eu julgaria alguém assim? Eu já tô triste com tudo. Eu fico triste com esse momento. Depois de uma conversa que eu já tive com ela, de na melhor das intenções tentar deixar tudo bem, ela falar que a gente julga demais a essa altura do campeonato, entendeu? Ah, sei lá. Eu já tô me sentindo, tipo, julgada por todo mundo. Hoje, no jogo da Discord, de todo mundo que falou, a gente foi citado 3 vezes. 3 pessoas diferentes falaram Manu e Rafa, Manu e Rafa, Manu e Rafa. Você entendeu? Sim. Então, tipo, eu tô me sentindo atacada. Por pessoas que eu sempre tentei proteger, então... E foi o que eu falei pra ela. Imagina se a Ivy tem uma conduta que você acha que pode ser melhorada, tipo assim, que você fala, e você não vai chegar nela, do jeito que você chega nela, ele pontuou várias coisas em relação ao machismo, você chega num lugar de carinho. Foi a nossa intenção com vocês, só que vocês já estavam com um pré-julgamento sobre nós. A gente chegou num lugar de muito carinho. Não, e o lance de julgar demais, eu sei que vai de encontro com, tipo, julga Fly, julga não sei o quê. Eu sei que é. Sabe? Só que assim, a questão é, então você tá julgando de menos, porque a partir do momento que você fala que o Prior não teve respeito, a Fly não teve o mesmo respeito na mesma situação. Por que você tá julgando o Prior e a Fly não? É isso que eu quero entender. Então não é o julgamento, julgar, você tá julgando, só que ela não. Ela não passa, eu prefiro não ver, não quero julgar. É isso que tá acontecendo, entendeu? É isso mesmo. Ela disse que, ela até falou que, tipo assim, vim de mulheres, não sei o quê, que ela sempre admirou e não sei o quê. Aí nessa hora ela falou, eu realmente criei expectativa e também me frustrei. Eu falei, você entende que é todo mundo em todas as relações e não quer que eu... E é só por isso que a gente fica triste, porque a gente cria expectativa uns... Foi isso que eu falei, a gente só se decepciona com as pessoas porque a gente cria expectativa sobre elas e isso é com todo mundo. Isso é com todo mundo. Certo ou errado? Acredito que é errado, mas é o que acontece na nossa vida. A gente aprendeu a ser assim. E principalmente aqui, sem nada pra fazer. Só criando expectativa mesmo. Mas assim, eu senti que não ficou claro não, e que ela não gostou não. E eu senti que nós somos as vilãs do BBB 20, julgadas por todos no jogo da Discord. Porque a gente julga. Na visão de todo mundo. É isso. É porque a gente não tem julgamento seletivo, a gente julga o que a gente acha certo e errado. Apontar o dedo pro Prior e pro Babu até o final do jogo e ficar fingindo que todos nós amamos a atitude uma das outras, podia ser mais fácil. Mas assim, a partir do momento que eu vejo repetidas vezes, e eu tentei, tá? Falei 1, 2, 3, 4 vezes, e eu vejo que só incomoda a mim, que tá todo mundo passando pano pra atitude de desrespeito quando vem de uma pessoa, aí eu realmente... Mas na visão delas, a gente fez o mesmo com o Prior. O que a gente fez com o Prior? Porque a gente passou um pano. A Gisele brincando com ele o tempo inteiro não tava passando pano. Quando a Marcela ria da mesma piada, não tava passando pano. Quando a gente... Assim, pra mim essa história tá muito clara. Eu tenho orgulho de ter tentado, ao invés de exilar homens, ter tentado fazer acontecer uma relação. Tipo, cara... O menino realmente ficou aqui sozinho por 11 semanas. Será que ele não entendeu? Depois de todo mundo esculachar ele, eu gritei na cara dele machista diversas vezes. Eu humilhei a existência dele. Quando ele falou, porque, no Prior, por uma questão de sororidade. O que é sororidade, mano? Lá fora você descobre. Tipo assim, eu me posicionei diversas vezes. A partir do momento que eu vi, a partir de agora eu acho que a gente tá exilando os seres humanos, eu tentei manter um diálogo. Por quê? Porque o jogo me colocou nessa situação de diálogo. E ele, sim, foi super aberto comigo. Se ele estava agindo de má fé comigo, eu não podia saber que foi o que aconteceu, tanto que ele saiu. Porque ele estava com todas nós. Sim. E era essa a resposta que eu pedia. Mas, ao meu ver, ele estava escutando o que a gente tinha pra falar. E eu tava, sim, dando um voto de confiança. E sim, ao invés de exilar um cara, fazer ele mudar. Entender que ele pode mudar, e que ele pode se adaptar, e que ele pode aprender coisas, e que ele pode ter respeito. Eu não tenho vergonha dessa atitude, eu tenho orgulho dessa atitude. Isso não é passar pano, isso é ser um ser humano melhor e mais evoluído do que, ele tem atitudes machistas, não fale com a minha bolha. Você pensa diferente de mim, não fale com a minha bolha. Que é o que é mais fácil a gente fazer, que é o que eu faço na minha vida lá fora. Aqui eu falei, talvez eu esteja aqui para aprender outra coisa. Então como que eu converso com essa pessoa que pensa tão diferente de mim e que teve atitudes que eu repudi, que eu sou obrigada a morar por 94 dias? Então
eu sei muito bem o que eu quis te dizer nessa situação. Agora, passar pano é quando você fala 1, 2, 3, 30 vezes e a pessoa continua tendo a mesma atitude, que é o que a Fly faz. Se depois dessa atitude pior a gente continuasse, não, mas é o jeito dele, aí sim a gente estaria passando pano. A partir do momento que fica claro o desrespeito. Ela tá aqui, vocês acham mesmo que não dá pra ver? Se der pra ver, eu convido até o Bia vir aqui ouvir. Não tô nem aí mais. Ela aqui. Não, tá lá embaixo. Tá na chupa. Ai, eu tô puta. Hoje eu tô puta. Além de chateada, de me sentindo um monstro, a pior pessoa do mundo, a que mais julga. Eu tentei defender essas pessoas com unhas e dentes, o programa inteiro. Tentei comunidade hippie, vamos lá, gente, vamos se proteger, vamos ser leal, que a gente acreditou desde o começo, a nossa conexão, aos nossos ideais. Igual uma trouxa, sozinha, ainda tem que ser obrigada a ouvir isso, que nós somos as que mais julgam. E, nossa, Manu e Agora, só uma coisa, tá? Nós abraçamos ela em dentes, né? Todas, né? Nós tomamos as dores, eu tô falando eu e você porque foi pontuado hoje no jogo da Discord. Nós tomamos as dores, nós falamos no lugar de carinho, a gente não questionou, a gente abraçou, a gente realmente acreditou e a gente continua acreditando. Só que o que foi levado em consideração foi o momento que a gente foi lá e falou o maior amor do mundo, que aquela atitude não estava sendo legal e que ela poderia ter feito diferente, que era o que a gente esperava dela particularmente. Enfim, a Fly criticou, pontuou, foi contra, duvidou, ficou do lado dos meninos, caçou confusão, ofendeu todas as pessoas que estão perto dela, fez várias coisas nessa casa e ela não quis falar da Fly. Isso pra mim fica muito claro, que tipo assim... Você falou isso pra ela? Não, nem lembro, eu tô lembrando disso agora. Tipo assim, fica muito... Pra mim, eu não consigo entender porque que uma atitude nossa que ela não gostou e que ela poderia ter esclarecido que não foi na intenção que ela entendeu, que foi uma atitude, tipo assim, porque que uma atitude nossa pesou mais do que todas essas atitudes que vem acontecendo, entendeu? Por quê? Por quê? Onde é que virou essa chave? Por que que ela virou? Ela já estava virada quando a gente ficava brincando que a comunidade tinha acabado, do Vila e do Céu. Porque eles já nos julgavam como duas pessoas que julgam demais, entendeu? Eu até falei pra ela, eu acho estranho você me falar isso, porque muitas coisas até que acontecem em relação a mim, eu evito de chegar e ficar falando pra não parecer que eu tô, tipo, julgando demais. Que eu tenho medo de ser justamente julgada assim. Então, tipo, porque a gente falou que ela não queria ouvir, porque a gente falou que tocou numa ferida dela, mas é justo, entendeu? A gente foi lá exatamente, igual ela falou, vocês falaram exatamente, liberou um gatilho, despertou um gatilho em mim. Mas espera, o gatilho tá em você, porque a gente falou num lugar de carinho. Então ela concorda, se despertou um gatilho negativo nela, ela concorda que não é legal. Então a gente fala, dói por quê? E não é porque ela é mulher, entendeu? A gente não concordou porque o Dan fez. A gente não concordou que o Pyong estivesse fazendo. Não é porque ela é mulher, porque ela falou, porque eu sou mulher e vamos julgar assim lá fora. Não. É porque foi uma atitude, ao meu ver, extremista. Eu falei pra ela, Rafa, já coloquei algodão no ouvido dos afters de vocês pra conseguir dormir. Quantas vezes vocês chegaram causando um monte e a gente nunca falou nada. Esse dia, especificamente falando, foi muito. Consequência disso foi agir direito pro confessionário. Foi muito. Eles pegaram espuma que gerou mais conflito com pessoas que já tinham conflito. Enfim, pontuei. E a gente chegou em você, a gente não te julgou porque você é uma mulher que estava bebendo, sendo livre, dançando. A gente não falou isso pra você. A gente falou da situação específica. No entanto, nós fomos julgadas por ser essas duas pessoas. Entendeu? E como é que isso pode pesar mais do que as coisas que já aconteceram na casa? Sendo que a gente abraçou... Sim, realmente, a gente julgou muito. E a gente julgou muito decorrente das coisas que elas viveram. Que nem foi justamente com a gente. A gente julgou muito o Adson, a gente julgou muito o Lucas, a gente